nosso tema desse primeiro painel, então, é estrangeirização e land grabbing. Cada um dos senhores tem meia hora, e a partir daí, se houver tempo, abrimos para audiência, para alguma intervenção. Bom dia, gostaria de agradecer ao convite feito pela RDCC e a Universidade de São Paulo. Faço em nome do professor Otávio e do professor Rodrigo, que organizaram este belíssimo evento com um tema bastante importante. Agradeço muitíssimo a apresentação do professor Simão. É um prazer estar aqui. Prazer conhecer a professora Mônica, pessoalmente o professor Sérgio, que é uma das nossas referências maiores sobre esse tema, e rever meu amigo Ney, depois de tantos anos de nossas andanças na RENAP, né? Então, muito feliz de estar aqui. Quando recebi o convite, o professor Rodrigo e o professor Otávio me sugeriram falar sobre o tema, então, da land grabbing e da estrangeirização, e pensando um pouquinho a partir das questões das terras tradicionalmente ocupadas e quais os possíveis impactos nessa questão. Embora eu tenha trabalhado em alguns momentos da minha vida com a questão das terras e dos conflitos territoriais, não tinha feito um estudo específico sobre a questão do land grabbing. E quando eu comecei e da estrangeirização, tinha feito isso do ponto de vista dogmático, mas não nessa articulação entre uma coisa e outra. E quando eu comecei a pensar nisso, acho que talvez fosse até bom que eu fale agora nesse início, porque eu pensei em fazer algo, de entender como é que a gente se coloca nessa discussão, qual é o contexto dessa discussão, a partir da própria compreensão que nós temos sobre o que é a propriedade, o que é a terra, o que é o território. E, bom, como orientanda que fui do professor Gediel, imediatamente comecei a pensar na formação do direito da propriedade moderna. Eu lembro sempre, quase que consigo ver as aulas do professor Gediel nos ensinando sobre a importância da separação entre essa dimensão econômica, individual da propriedade, da sua dimensão política, territorial, que marca a passagem, portanto, da ordem medieval para uma propriedade efetivamente moderna. E para isso, então, eu vou tentar ler aqui para não sair do meu tempo e não sair do meu tema. Mas pensei, portanto, em articular um pouco essas noções para tentar entender qual o sentido de falar em estrangeirização dentro da perspectiva do land grabbing. Voltei, então, ao nosso medievalista Paulo Grossi para lembrar da importância, né, do ensinamento sobre que o significante propriedade, nesse significante se abrigam plurívocos significados em tempos e lugares distintos. Ele destaca a profunda descontinuidade entre as experiências jurídicas romana, medieval e moderna. Ele nos diz que, no direito da Alta Idade Média, verifica-se uma necessidade de elaboração teórica e ordenação das práticas jurídicas que foram desenvolvidas lá no primeiro medievo. E as fontes romanas passam a ser esse fator que reveste de validade as outras fontes, em especial os costumes. É nesse quadro que eles resgatam a noção de domínio, mas o transformam de tal modo a desfigurá-lo do domínio romano, uno e indiviso, e que se transmuta nos domínia, no domínio dividido, no domínio direto, no domínio útil, e com isso, essa ordem contempla uma diversidade enorme de formas de pertencimento que estão baseados no uso e no exercício efetivo. Ele vai nos explicar essa grande variedade e vai também chamar a atenção para o fato que, na noção de domínio medieval, ela é amplíssima e ela engloba não apenas essas diversas utilidades e exercícios sobre bem, mas também a sua autoridade política, que está profundamente ligada à terra. E ele vai dizer: domínio não é apenas aquele que é direto e último, mas também a pertença a um simples direito de passagem, bem como a situação genérica de quem detém a superioridade do poder político.
Ele vai explicar que se trata de uma operação de ampliação da noção genérica de domínio até esgotá-la e deformá-la a ponto de fazer que, dentro de limites tão amplos, possam ser acolhidas realidades estruturalmente diferentes. E estruturalmente diferente é a propriedade de um bem em relação à autoridade política. Essa mentalidade jurídica, retratada na teoria da propriedade dividida, só vai ser suplantada efetivamente pela propriedade moderna do século XIX, com as grandes codificações. Uma elaboração lenta, de longa duração, de uma nova mentalidade que se inicia com a construção de um modelo antropológico e politológico, um modelo do individualismo possessivo. Para tal, como sabemos, contribuíram de modo fundamental os teólogos pré-humanistas e humanistas, bem como os filósofos e politólogos do liberalismo clássico. O direito de propriedade passa a ser pensado como uma qualidade moral do indivíduo e transportada para essa noção para a caracterização da relação entre pessoas e bens, temos uma propriedade entendida como direito, poder sobre a coisa. A definição da propriedade como qualidade do sujeito, direito subjetivo, consiste no ponto central da profunda diferença entre a propriedade moderna e as propriedades medievais. O traço distintivo fundamental entre elas não é tanto de intensidade e exclusividade de poderes sobre a coisa. A diferença não é de natureza quantitativa, ela é qualitativa. Enquanto a propriedade medieval é uma entidade complexa, constituída de poderes autônomos e imediatos sobre a coisa, a propriedade moderna caracteriza-se por sua simplicidade e abstração. Esse direito de propriedade passa por um radical processo de abstração. A abstração do sujeito, a abstração do objeto e do vínculo. Essa propriedade, por isso, perde o seu estatuto político no sentido de autoridade política. Em seu lugar, aparece o território do Estado-nação, espaço de poder político do soberano que se destaca por completo da titularidade da terra. Foi pensando nisso, eu passei a pensar nisso exatamente para pensar em que sentido é que a gente pode pensar o debate da estrangeirização a partir da noção de soberania. Porque a recepção desse modelo, do modelo moderno de propriedade no Brasil, que se dá lá pela Lei de Terras e o Código Civil, ele vem marcado por uma série de contradições, pois significa a ruptura com esses modelos de titularidade pré-modernas, coloniais, eles ignoram a continuidade da presença de comunidades e povos originários que ocupavam as terras de modo distintos e não reconduzíveis ao direito subjetivo individual. As terras supostamente desocupadas na história fundiária brasileira são palcos de conflitos violentos e ainda não resolvidos no nosso país. Por isso, pensei que talvez pudéssemos pensar a questão se retomarmos o conceito de território formulado pelo geógrafo Milton Santos, que o expande para além do espaço do Estado-nação. O território é pensado como território usado e corresponde a um conjunto de objetos e ações, consiste em um espaço humano e habitado que inclui lugares contíguos e lugares em rede, como lugar de relações culturais, sociais, econômicas e políticas em diferentes escalas, na local, na nacional e também na global. Milton Santos vai dizer, é a partir dessa realidade que encontramos no território hoje novos recortes, além da velha categoria região. E isso é um resultado da nova construção do espaço e o novo funcionamento do território, através daquilo que estou chamando de horizontalidades e verticalidades. As horizontalidades são os domínios da contiguidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial, enquanto as verticalidades são formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos sociais. Nesse sentido, o território não é só um espaço regulado e apropriado, mas é espaço de coexistências humanas e é forjado pelas dinâmicas culturais, sociais e econômicas. Nessa escala mais local, o antropólogo Alfredo Wagner vai refletir sobre a recepção da tutela jurídica das chamadas terras tradicionalmente ocupadas, que marcam essa diferença profunda entre esses modos de vivenciar, experimentar e viver o território e o modelo da propriedade privada.
essa ocupação, entre aspas, tradicional da terra, expressa uma diversidade de modos de existência coletiva de distintos povos e grupos sociais. Algumas foram instituídas pela Constituição de 1988, como as terras indígenas e as terras quilombolas. Outras por constituições estaduais, legislações municipais e convênios internacionais, como, por exemplo, as reservas extrativistas, a proteção dos faxinais no Paraná e outros modos de proteção e preservação de territórios com seus grupos populacionais. A territorialidade aparece em sua escala local e funciona ali como um fator de identificação, defesa e força. Ela constitui laços solidários de ajuda mútua e informa um conjunto de regras que são firmadas com base física considerada comum, essencial e inalienável. E aqui, tanto a ideia de uma ocupação comum e inalienável é que marca profundamente a diferença com a noção de propriedade privada, que estabelece aí também uma tensão bastante difícil, porque essas terras elas são retiradas do mercado e da possibilidade da exploração econômica. O reconhecimento formal dessas formas de ocupação coletivas e moldadas por dados culturais e algumas vezes também religiosos, antropológicos e políticos encontram resistências no modelo da propriedade, mais favorável à expansão da estrutura fundiária vinculado à financiarização e à comodificação da economia global. Isso tudo, claro, também, como sabemos, em um contexto de enorme desigualdade na distribuição de terras no Brasil, que é em parte herança do nosso passado colonial e escravagista, mas que encontra outras versões nos dias atuais. Nesse entrelaçamento entre as escalas locais, nacionais e globais dos territórios e espaços usados ou habitados, com suas horizontalidades e verticalidades, é que gostaríamos de refletir sobre o tema do land grabbing e da estrangeirização das terras. As transformações econômicas do mundo globalizado constituem assim, um elemento central nessa equação, especialmente na América Latina, que passa por um processo de primarização, especialmente na economia brasileira, nessas primeiras décadas do século XXI. Eu aqui preparei uma parte pensando sobre a questão da financiarização e da comodificação, mas depois, refletindo melhor, acho que eu posso tranquilamente deixar essa discussão para o professor Sérgio Leite, que é basicamente a referência para a gente pensar essas questões, mas apenas, então, destacando, né, a importância que tem a gente pensar essa dimensão da comodificação, do fato de que o Brasil reprimariza a sua economia agora nas últimas 2 décadas, de modo a fazer com que as commodities, tanto na agropecuária como no minério, assumam aí praticamente 50% das nossas exportações, associada a um fenômeno de financiarização da economia, em especial da terra e do agronegócio, também são elementos que de um ponto de vista, nós temos aqui a escala local das comunidades tradicionais, das ocupações tradicionais de terras, das terras indígenas, mas também dos assentamentos, né, que estão fora dessa dinâmica. Ao mesmo tempo, temos na escala global uma forte pressão financeira em relação a essas terras. Aqui, a gente tem que, portanto, pensar que eu não vou me demorar nisso, porque, de novo, acho que outras pessoas da mesa têm mais a dizer do que eu, mas é importante pensar que esse processo de financiarização altera, de novo, a questão da relação entre território, propriedade, entre titularidade e controle. Aqui, mais do que pensar a questão da titularidade formal da terra, para que a gente possa discutir a proteção dessas terras ocupadas tradicionalmente ou das terras das populações indígenas, cujo reconhecimento formal ainda é muito precário no Brasil, precisa ser discutido daí na escala global em relação à questão da financiarização, não tanto a partir, embora esse seja um ponto importante, mas não apenas a partir da titularidade, mas sobretudo a partir do controle do acesso e da exploração dessas terras.
Aqui nós temos, por exemplo, na região ali, que é chamada Mato Piba, né, da nova fronteira agrícola, um aumento tanto do investimento de fundos de investimento e do capital financeiro nacional e internacional, num fenômeno que é, do ponto de vista histórico, muito recente e que é bastante impressionante quando a gente pensa não só do número de fundos de investimentos, do valor desses investimentos, mas do fato de que a gente tem hoje nessa região quase 20% da área arável vinculadas a um determinado controle, não propriedade internacional. O que a gente vai verificar, uma média de 200% de valorização do preço da terra também naquela região, aumentando a pressão em relação a essas outras formas de ocupação. Muitas dessas terras vazias, dessas terras que não ocupadas, são terras em que existem comunidades que vivem de outra forma e que não têm a sua titularidade formal reconhecida. Eu acho que eu já estou quase no meu final aqui. Eu acho que tem alguns exemplos interessantes no Brasil, mas eu acho que aqui nesta mesa tem gente mais qualificada para falar sobre isso. E eu queria apenas fazer uma referência a um caso na Argentina que me parece muito paradigmático, muito interessante para a gente pensar a ideia da dimensão global e da escala nacional e local. A empresa Benetton, que nós conhecemos como uma empresa de roupas e que produzia campanhas publicitárias adoráveis na década de 90, 80, 90, para quem é da nossa idade a gente lembra, né? São campanhas que promovem assim, a diversidade, a inclusão, novos modos, né, de vida. Foi objeto de estudo por grandes filósofos, sociólogos da economia na Itália, justamente porque era uma empresa do capitalismo de ponta. A empresa que talvez pioneira, de vanguarda nessa transição de um capitalismo fordista para o pós-fordismo, para a ideia da imaterialização do trabalho, da atuação em redes, do forma de expansão por meio de franquias altamente organizadas, automatizadas, forte investimento na questão das tecnologias da informação. Então, ela foi estudada exatamente nessa transição de um determinado capitalismo para o capitalismo de ponta. E criando redes, por exemplo, tanto de fornecedores de lã, como daqueles que faziam as roupas na Itália, mudando, portanto, a ideia de uma relação hierárquica para uma relação dita horizontal. Então, ela foi estudada muito na Europa por essas características. Ao mesmo tempo que a Benetton estava ali criando um novo capitalismo de ponta financeiro, ela comprava quase toda a Patagônia. A Patagônia, a Benetton tem terras na Patagônia que vão da Argentina até o Chile. A Benetton é a segunda maior proprietária de terras da Argentina, apenas atrás do Estado argentino. Essas terras adquiridas eram terras habitadas por povos originários mapuches, que foram absolutamente invisibilizados, que perderam acesso às suas águas, às suas terras e aos seus lugares ancestrais. Inicialmente, a Benetton dizia que ia comprar essas terras para explorar lã. Obviamente, depois ela entendeu que a exploração de florestas, águas e minérios faziam muito mais sentido. Então, hoje nós temos E aí é muito interessante a gente pensar essa configuração, tanto do ponto de vista territorial, em como muda a atuação da Benetton lá na Itália, como ela atua aqui na América Latina, mas também na dimensão do nosso passado colonial, porque essas terras eram terras que foram adquiridas da antiga companhia colonial inglesa.
Então, quer dizer, é uma sobrevida desse passado num presente já muito modificado. A gente não pode dizer que é a mesma colonização, mas é uma sobrevida dessa colonização no presente. Esse exemplo da Benetton parece ser interessante para a gente entender tanto essas dinâmicas da financiarização e da imaterialização do trabalho. Eu estou explicando essa questão do caso da Benetton a partir de um trabalho do sociólogo argentino Emiliano Sacchi, e quando ele nos contou sobre isso, ele dizia: eu tinha muita curiosidade de entender por que na Itália ou na Europa se discutia a imaterialização do trabalho, quando o que nós, e ele é da Patagônia, quando o que nós vivíamos na Patagônia era exatamente uma dimensão bastante material dessa dominação, né? Então, eu trouxe esse exemplo para a gente pensar um pouco na gente, e que está aí do lado, né, da vizinha argentina, e que pode nos dar algumas lições sobre isso. Já vou, portanto, finalizar, né? Me parece aqui, portanto, que esses casos e outros casos brasileiros, nós temos, né, vários casos de fundos internacionais que detêm extensíssimas áreas de terra, sobretudo ali na nova fronteira agrícola, ilustram de maneira exemplar os aspectos políticos, sociais e culturais referentes à apropriação da terra e suas implicações geopolíticas no capitalismo financeiro globalizado. Nesse tema se entrelaçam território, soberania em sentidos múltiplos. São não apenas o território do Estado-nação, mas os territórios e terras tradicionalmente ocupadas pelos povos originários e comunidades tradicionais que não se subsumem ao modelo da propriedade privada. Não apenas a soberania do Estado-nação, mas a soberania sobre os nossos recursos naturais, a biodiversidade, a água e a segurança alimentar. Esse debate exige, portanto, tomar uma consideração esse contexto e essas questões políticas, sociais e culturais que são cruciais para o futuro do nosso país e dos nossos povos. Muito obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente, dizer que é um prazer e um orgulho para mim. Queria agradecer, em primeiro lugar, meu amigo Otávio pelo convite, e dizer que, para mim, que sou carioca, né, se eu não falasse, vocês jamais descobririam, né, um misto de orgulho e inveja estar aqui na USP, então muito obrigada por me receberem. E eu tive um grande professor, muito amigo do professor Berkovitch, que dizia que quem usa PowerPoint é porque não sabe a matéria. Como eu não sei a matéria, eu vou pedir para colocar essa apresentação, até porque na verdade, isso aqui sabe quando você vai no show e tem um show antes? Então eu vou fazer isso. Para quem não entende do assunto, eu vou ajudar vocês, para quando o professor Sérgio for falar, vocês disseram, claro, eu estou sabendo do que se trata. Eu acho que esse é um assunto interessantíssimo, até porque eu estava conversando aqui com o Ney sobre isso, como que a Terra voltou a ser algo importante no século XXI, né? A terra que em determinado momento foi desconsiderada como um instrumento de poder, né? Ter um país grande territorialmente não era mais muito importante era ter um país muito tecnológico, e como que as coisas mudaram. E eu me lembro a primeira vez que eu escutei essa expressão, land grabbing, eu pensei, bom, mas para nós tudo é land grabbing, né? A gente sempre foi um processo tanto de land grabbing como de estrangeirização das nossas terras. Qualquer colônia vive para sempre esse eterno sentimento, né, ambíguo de pertencimento e não pertencimento vamos dizer assim, às propriedades do seu novo Estado mesmo, né, depois que se torna um país independente. Então, se puder passar para mim. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender essas definições internacionais, de uma certa forma, e que, na verdade, dizem o que a gente já sabe, mas, né, que, assim, essa ideia de land grabbing seria essa ideia de aquisição ou apropriação em larga escala de terras por estados, fundos soberanos, corporações e investidores privados, né? E o interessante é que
que a ideia é que essa land grabbing ela está motivada por segurança alimentar, produção de agrocombustíveis, mineração e especulação imobiliária. E ela se intensificou a partir da crise de 2007, 2008, principalmente nesses outros ambientes. E aí, fazendo um paralelo sobre o negócio da Benetton, eu me lembro que tinha esse debate da Benetton, era a ideia de que não interessava como que você tinha dinheiro, né, quem você era, você tinha que ter dinheiro para consumir na Benetton. E, em algum momento, nós achamos que isso era uma coisa legal. O fato de que não interessa quem você é, se você tiver dinheiro, você consegue consumir na Benetton, isso é algo legal. Então, essa coisa da comunicação, né, essa palavra agora que virou mania, da narrativa desse processo, eu acho que essa coisa do land grabbing, acho até interessante esse termo, porque ele é forte, né, e você consegue ver, né, aquela imagem inicial, essa pega da terra, pensar que é uma política organizada, muitas vezes por setores privados e muitas vezes por setores estatais nesse processo. E aqui no Brasil a gente tem esse processo da estrangeirização das terras, né? Então, que seria essa coisa que enfatiza essa transferência do controle de terras para estrangeiros via compra ou arrendamento, né? Então, acho que isso representa uma continuidade de formas coloniais de dominação sobre comunidades tradicionais. Então, novamente, uma ideia de que essas terras estão sempre on sale, elas estão sempre ali, né, disponíveis para os verdadeiros compradores desse processo. E aí, eu acho que é um debate sobre controle territorial, né? E aí, o núcleo de pesquisa lá da Unefsp, ele fala que essa estrangeirização ela é apenas um elemento de um processo mais amplo de controle territorial pelo capital, transcendendo a nacionalidade dos investidores, né? Acho que tem esse debate. Aí, acho que a crise de 2008, né, eu acho que ela é só mais uma crise, mas acho que em relação à importância da terra, ela é considerável porque ela vai ao encontro do debate de uma crise alimentar e energética, né, da óbvia repercussão das mudanças climáticas e as pressões ambientais, e aí a terra volta a ser um ativo financeiro seguro, né? Além disso, a demanda por biocombustível, que esse é um novo debate, né? Tem horas que o biocombustível é valorizado, tem horas que ele não é valorizado. Estava conversando com o Ney, que hoje em dia eu tenho uma cátedra coordeno uma cátedra junto com a OEI, lá no IDP, sobre transição justa, e quando a gente começou a trabalhar, eu era assim, eu odiava o petróleo era o horror do mundo, e hoje em dia eu já entendi que o negócio não é bem esse, que o petróleo não é tão mal assim, que vale lembrar que quem odeia o petróleo não tem petróleo nenhum, né? Então, acho que a eletrificação não é tão simples, e não sei se a gente, nem as eólicas, nem as solares, né? O vídeo que aconteceu aqui com os ônibus que foram comprados, os ônibus elétricos foram comprados, estão parados no pátio, porque não tem energia para rodar. Então, eu acho que esse debate ele ganha força numa estrutura. E aí, eu acho que, pensando nesse mapeamento global, pode passar mais um mapeamento global, né? E a gente tem os países investidores, e aí quem são? Estados do Golfo, China, Coreia do Sul, Japão, que são países pobres em terras, mas ricos em capital, e estão buscando segurança alimentar. Aquela ideia, né? Eu lembro quando a gente estava na faculdade, né? Os tigres asiáticos. O objetivo era ser igual, né? Olha o que eles fizeram, né? E agora eles não conseguem alimentar a população. E aí, a África, obviamente, a Ásia e a América Latina, principalmente Brasil, Argentina e Paraguai, elas são, na verdade, os destinos, né, receptores, né, maciços de investimentos em terras. E aí existe, hoje em dia, uma plataforma, né, quem trabalha na área conhece, de controle desse monitoramento, né, e aí mostra como não é apenas a terra, mas a água potável, as florestas e a biodiversidade. Então, na verdade, é todo um processo de absorver
essa ideia. E aí, tem uma coisa interessante que os organismos internacionais, num primeiro momento, foram bastante receptivos a essa ideia, né? De se produzir alimentos nas terras disponíveis. E aí, com o tempo, e acho que com um diálogo internacional, se começou a perceber o quão perigoso seria isso, principalmente para os países periféricos. E aqui a gente vai ter esse processo, imagino que ontem isso já foi levantado, nós temos uma lei ainda do período ditatorial, mas que estabelece restrições básicas na compra de terras por estrangeiros. A gente vai, nos anos 90, na lógica neoliberal, flexibilizar a interpretação, discutir se essa lei foi ou não recepcionada pela Constituição, e aí, em 2010, a gente retoma um entendimento um pouco mais restritivo, mas que nós estávamos conversando, na execução dessa restrição é muito difícil, né? O INCRA não tem lá muitos funcionários e você tem discussões aí no Congresso Nacional que muitas que flexibilizam, né, e refletem essa tensão entre soberania e atração de investimentos econômicos. E aí eu acho que o direito tem um papel central nesse debate, porque ele pode construir pontes na garantia de alguma soberania territorial e de resistência nesse processo. Agora, tem uma coisa que eu queria trazer que eu acho interessante, é essa posição ambígua do Brasil, né? Então, o Brasil, ele é vendedor, porque ele recebeu fluxos maciços de capital fundiário, principalmente a partir dos anos 2000, né? Principalmente soja, cana-de-açúcar, floresta, né? A parte também de papel, né? Celulose, e principalmente no Golfo, né? O Golfo e os países asiáticos, mas o Brasil também é investidor. O Brasil também compra terra, principalmente na África, no Paraguai e no Uruguai, para criar umas redes nacionais e transnacionais do agronegócio. Até porque o agronegócio brasileiro é, né, um dos mais importantes do mundo. Então, é interessante a gente entender que nós não somos também coitadinhos, a gente também é agente nesse processo, e isso faz com que a gente também construa uma lógica colonial, e principalmente em países que, como nós, outrora, foram colônia portuguesa. Isso também é uma coisa preocupante. E aí, os impactos socioambientais, né, o caso da Amazônia, né, a gente vai lembrar, 44% de degradação, né, você tem aí perda de carbono degradado, destruído entre 2003 e 2019, é uma quantidade avassaladora, 56% de desmatamento, né, que é a perda de carbono por desmatamento, e aonde 82% disso ocorreu em terras públicas, né? Essas emissões acontecem em terras públicas não destinadas, né, que são as terras mais vulneráveis para o chamado land grabbing ilegal, né, que porque tem isso, land grabbing, ele tem o land grabbing ilegal, a grilagem, que nós estamos muito acostumados, e o legal, né? Então, talvez nós aqui tenhamos muito mais como ajudar nesse debate do legal, né, debate legal, mas a gente tem também o combate à ilegalidade desse processo. Então, acho que isso é importante a gente entender. E aí tem aqui um outro gráfico que mostra, olha, na expansão você vai ter um aumento, sim, da área agrícola de produção, mas você tem uma destruição da vegetação natural desproporcional ao crescimento da área agrícola. Então, isso é uma coisa importante, porque o avanço agrícola ele vai se concentrar aí na Matopiba, que é nas bordas da Amazônia e do sul do Rio Grande do Sul, mas você vai pressionando os ecossistemas, eles vão se destruindo nesse processo, e de forma desproporcional. E aí a gente precisa lembrar aqui, acho isso bem importante, qual é a posição do Brasil, né, no agroalimentar mundial, né? É o primeiro país de exportação mundial de soja, café, açúcar, carne bovina, carne de frango, algodão. A gente viu agora o que aconteceu com as tarifas, né, o tarifaço do Trump, né? Aqui o Ney, que trabalha, já tinha carregamento pronto para vender para os Estados Unidos, na hora que falou, vai ficar mais caro, tudo bem, alguém quer, pronto. A gente está vendo agora a questão do café, que agora eles voltaram atrás, queremos comprar, mas não tem uma safra, já vendemos. Então, esse é um ponto importante para a gente entender que nós somos, já somos, né, o segundo maior exportador de milho, o quarto maior
maior produtor de carne suína. Então, o peso econômico estratégico do Brasil, né, o agronegócio é 25% do PIB e 49% das exportações brasileiras. Então, é uma quantidade tão grande, tão importante, que me parece que é essencial que a regulação e o Estado brasileiro esteja à disposição de garantir a manutenção desse ativo, né? Bom, e aí a gente cai para outra questão, que é a questão da bioenergia, né, da liderança do etanol e do biodiesel. E eu acho que o etanol de cana, de soja, né, e de soja, mas principalmente de cana, o Brasil lidera mundialmente a produção do etanol de cana de açúcar, né? E assim, a gente tem um complexo sucroalcooleiro que figura entre as principais exportações. Ele coloca o país estrategicamente no processo de transição energética global e cada vez mais isso é uma possibilidade, de novo, numa ideia de múltiplas formas de produção energética, né? A gente não vai aqui numa lógica única, são múltiplas formas, né? E o Cone Sul, ele é o polo global de investimento de biocombustível, né? E atrai capital internacional para projetos de etanol, de biodiesel, de outras energias renováveis com base na agricultura. Então, de novo, a gente tem aqui uma possibilidade e algo para a gente tomar muito cuidado. E aí eu queria trazer um pouquinho esse debate desse green grabbing e water grabbing, que talvez seja outra questão, né? Porque não é apenas o debate da terra na produção agrícola na terra. Então, a gente tem um problema que é a compra de florestas, de biodiversidade, né, sobre essa justificativa ambiental. Outro dia eu vi uma matéria sobre um grupo suíço que comprou terras de mineração na Amazônia e agora eles construíram e estão reflorestando. Agora, eu quero saber o que eles vão fazer daqui a 10 anos. Quero saber o que eles vão fazer na hora que não tiver mais minério e eles precisarem desse minério, né? Então, acho que esse é um debate. Essa questão do crédito de carbono, não, então eu vou utilizar para produzir crédito de carbono agora. Outra coisa é o water grabbing, que é a mesma coisa, né? Então, é o controle de recursos hídricos, aqui são associados à terra, então, processo de irrigação, de processamento agroindustrial, né? E a questão da biodiversidade também, o biodiversity grabbing, que é a apropriação de conhecimentos tradicionais e de recursos genéticos especialmente relevantes na Amazônia, onde as comunidades tradicionais são chamadas a participar, incluídas no processo, para se absorver a partir dali esse conhecimento, produzir ciência, patentear e levar embora esse saber, e a gente não tem meios de controlar isso. E aí, um processo de territórios em disputa, essa resistência e alternativas, né? Então, é importante mostrar que os territórios indígenas e as unidades de conservação demonstraram menor impacto ambiental, evidenciando modelos alternativos de gestão territorial baseado em conhecimentos tradicionais e conservação. Assim, é importante dizer que melhora, não é perfeito, mas é importante dizer que, né, os movimentos sociais rurais organizados, a demarcação e titulação de territórios tradicionais, sistemas de agrofloresta e de agricultura familiar, redes internacionais de solidariedade e marcos legais de proteção territorial. Isso pode parecer que não é suficiente, que nós estamos falando com players muito grandes, mas isso tem ajudado nesse processo. Então, essa resistência territorial, ela representa uma questão de soberania nacional e de justiça social, né, confrontando diretamente os interesses de um capital global sobre territórios que são ancestrais e, mais do que isso, de um recurso que tem importância na continuidade da existência da sociedade, da raça humana como um todo. E aí, assim, eu acho que os desafios que se apresentam é um debate de regulação jurídica, né? Então, assim, acho que uma retomada de regulação, não só impedir o avanço desses projetos que desregularizam ainda mais, mas pensar em novas regulações, pensar em novas formas de construir um marco legal ou vários marcos legais que possam, sim, atrair determinados investimentos, mas que garantam a proteção e a soberania fundiária, né? Eu acho que o debate do monitoramento transparente, né, e equipe que faça... Nós já temos tecnologia para isso, que nós não temos recurso para manutenção disso de forma mais especializada e permanente, né? As alternativas territoriais, outros modelos de produção e o debate sobre a soberania alimentar,
alimentar, que eu acho que talvez essa seja a nosso grande ganho nesse processo. Nós já temos soberania alimentar em muitas áreas e nós temos condição de ter soberania alimentar de forma sólida para o futuro. E nós não podemos abrir mão disso em troca de dinheiro fácil e rápido nesse processo. E me parece que, apesar disso ser um fenômeno mais do século XXI, no processo constitucional isso está muito claro, né? Então, no artigo 1º, inciso 1º, antes da cidadania, vem a soberania. A Constituição garante isso. E assim como isso, nas relações internacionais, garante independência nacional. Faz parte de uma obrigação do Estado brasileiro garantir regras, obviamente, que não impeçam o desenvolvimento do agronegócio, que não impeçam o desenvolvimento de outros modelos da mineração, de outras formas de produção energética, mas que garantam que o Brasil tenha condição de desenhar a política de como a sua terra é utilizada. Esse é o debate, né? Ter a fala sobre como, quando, onde, até quando se irá utilizar aquele recurso, minerar aquele mineral, né? Desenhar essa estrutura, né? Acho que esse debate é muito mais do que uma dimensão agrária. Ele está inserido num discurso sobre desenvolvimento, sobre democracia e sobre descolonização na América Latina contemporânea, e nós somos 50% desse universo. Então, a gente tem aí a ficha do debate. A gente, inclusive, tem a obrigação de auxiliar os nossos vizinhos nesse processo e não ser mais um que vai comprar as terras paraguaias e uruguaias e se utilizar disso e da flexibilização da legislação nacional desses países menores. Então, acho que a gente tem nós somos fundamentais nesse jogo, nós precisamos garantir que continuemos fundamentais nesse jogo e, mais do que tudo, a gente precisa garantir que a gente tenha uma condição de se autodefinir. E, por último, que eu não ia aguentar não falar, esse debate ele tem um recorte de gênero muito forte. E a gente pode ver nessa sala, a gente pode ver na bibliografia do debate, as mulheres no mundo, elas são donas de 1% das terras no mundo, né? Significa que o mundo inteiro, todas as terras que tem dono no mundo, quem tem dono dessa terra é um homem. Apesar das mulheres representarem algo em torno de 40% das pessoas que trabalham nas terras e que produzem nas terras no mundo inteiro. Por isso, quando chega na África, esse número chega, a porção chega por volta de 60%. Então, a comida que a gente come, o animal que a gente alimenta e o minério que a gente usa, tudo isso tem uma mão feminina no processo, mas não no pertencimento e não na garantia. Então, me parece que esse é um recorte necessário nessa discussão, porque serão as mulheres que irão cada vez mais ser retiradas dos seus espaços de trabalho e não terão nenhuma legitimidade nesse debate se não for dada esse lugar de donas também desse território. Era isso, muito obrigada e até a próxima. Sua intervenção, também agradecendo a presença de todos e em especial do professor que se dispôs essa manhã a estar aqui dividindo conhecimento conosco. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. E primeiro quero agradecer ao professor Otávio Luiz Rodrigues pelo convite, pela gentileza de convidar para fazer parte desta honrosa mesa. Agradecer ao nosso coordenador da mesa e também ao professor Sérgio Pereira Leite, o nosso grande mestre, professor doutor, o nosso grande pesquisador brasileiro. A professora Adriana, que conheço já desde os anos 90, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, e a professora Mônica, que veio aqui e utilizou meu roteiro, mas vou tentar fugir um pouco. E quero agradecer também a presença aqui dos meus amigos, o Diego Vedovato, que também, além de advogado, é filho de assentado e assentado num projeto de reforma agrária no Rio Grande do Sul. E veio de Brasília apenas para prestigiar esse nosso grande evento aqui. Agradecer também a presença aqui da Jane, que é da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD.
O Ariel, que também é meu colega de trabalho aqui em São Paulo, advogado, Ariel Weber. O Guilherme, que também trabalha com o Ariel aqui em São Paulo. O Gilberto Berkovic, nosso grande mestre, orientador aqui na nossa grande USP. E o nosso grande Martônio, que também está por aqui, logo mais vai abrilhantar a próxima mesa. Falar de estrangeirização e land grabbing é basicamente falar de ocupação de terra. O conceito foi trabalhado aqui pela Mônica, então já posso passar esse primeiro ponto da minha fala. Isso é legal. Você é excelente, eu falarei, portanto, bem menos do que o tempo previsto. Mas falar de ocupação, nós temos várias formas de ocupação. A primeira, nós brasileiros, que hoje nos identificamos como brasileiros, viemos de outros países, né? Aqui, deixa eu ver se tem algum descendente de indígena aqui. Acho que não. Descendente de indígena. Pronto, temos um aqui que estava aqui antes da chegada dos outros, nós outros. Então, a primeira forma de ocupação de terra é aquilo que os portugueses fizeram com o Brasil, vir e se apropriar das terras. Evidentemente que os portugueses vieram para retirar daqui sua riqueza. Nós outros europeus ou os afrodescendentes que vieram para cá obrigados, né, vieram à força, mas os outros europeus vieram para cá na expectativa de aqui ficar e aqui produzir e viraram brasileiros. Então a primeira forma de ocupação é ir para um lugar que tem muita terra e pouca gente e se apropriar. A outra é a guerra. Assim como os norte-americanos tomaram Texas do México, assim como nós tomamos parte do Paraguai, a guerra de 1700, 1800, e hoje temos a guerra Do Acre. do Acre, né? Hoje nós temos duas guerras que são mais faladas, a guerra da Rússia na Ucrânia e o genocídio praticado pelo governo de Israel contra os palestinos para tomar suas terras. Ocupação e guerra são as formas tradicionais de se apropriar de terras. E hoje a nossa mesa é esta forma mais sutil, mais jurídica, mais bonita, né? De via poder econômico, seja numa autorização judicial ou numa negociata, numa negociação com o governo tais e tais, se apropriar de terras. A Mônica já apontou 2007, 2008 como um marco na história, por quê? Porque o capitalismo financeiro cai, despencam as bolsas. Bom, o que é que nós temos fora o ouro, fora o dólar? As terras. E nós, como grandes proprietários, né, ou poceiros de terra que tem sol e água e que produz o ano todo, somos, enfim, aqueles que o mercado capital internacional vai mirar para se apropriar daquelas terras. Mas quais são os interesses dessas empresas multinacionais? Porque, digamos assim, se vem um indonésio, fala, olha, eu quero ir para o Brasil comprar tantas terras para produzir café, açúcar, feijão, arroz e carne para baratear o preço desses produtos no mercado consumidor. Bom, nós venham, né? Porque baratear o produto que vai para a nossa mesa, topamos, né? Para mesa tem. Só que não é bem assim. Vem aqui para o que produzir soja, algodão agora e celulose agora para exportação. E o que é que sobra para o poceiro ou proprietário brasileiro? A terra e a miséria. Porque vejam, no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, onde tem as grandes produtoras e exportadoras de soja, se vamos ver as comunidades, não tem educação, não tem escola, não tem creche, não tem hospital, não tem escola pública. Tem comida. Não tem comida. Mas produz soja para exportação. Produz algodão para exportação. Ou seja, a riqueza mineral, a riqueza da terra é apenas surupiada, assim como vieram para cá em 1500. Bom,
Qual o interesse do Estado, então, em controlar o uso e a ocupação do seu solo? Primeira obrigação é uma obrigação constitucional. Por força da Constituição, o governo está obrigado a controlar o uso das terras brasileiras. Não tem não querer, não tem uma opção política de não fazer. É a Constituição que assim diz. Por quê? Porque lá no artigo 1º diz a República Federativa do Brasil, formada pela União e tal, tem como seus fundamentos a soberania. E soberania em todos os sentidos. Se o governo abrir mão, e aí vejam que se levarmos ao pé da letra, o atual governo ou os anteriores poderiam ser retirados do governo porque não estavam cumprindo e não estão cumprindo a Constituição. Na medida em que empresas vêm para cá, burlam a lei, se apropriam das terras, existe uma falha governamental. Mas tratarei isso logo ali adiante. E aí o artigo 3º. Será que as empresas não nacionais que estão vindo para cá, elas topam cumprir com o artigo 3º da Constituição Federal? Constituem objetivos fundamentais da República do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Bom, talvez é bem provável que seja possível, mas aonde que a empresa vai dizer o que ela quer com as terras brasileiras? Quando ela protocolar no INCRA um plano de investimento e de exploração daquelas terras. Mas já chegarei logo ali. E depois o artigo 170 da Constituição. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada e a função social da propriedade. Ou seja, se a empresa vem para cá, precisa necessariamente cumprir a função social da propriedade. É obrigação, é comando constitucional. Bom, por que mais, além da Constituição, o Estado precisa cumprir com sua tarefa? Porque se trata de uma questão de segurança nacional. Se o Estado abrir mão de acompanhar os investimentos internacionais de empresas não nacionais nas terras brasileiras, está abrindo mão da segurança nacional. E mais, da segurança alimentar. Por que é que as empresas não nacionais não vêm para cá para produzir arroz e feijão para o mercado interno? E sim. Porque nós precisamos de feijão e arroz, e café e carne, a preço compatível com a nossa renda. Mas não, eu não vi nenhuma empresa internacional vir para cá se propor a plantar feijão e arroz para baratear o preço. Bom, qual o resultado da vinda de empresas não nacionais para o território brasileiro e adquirir terras? O primeiro resultado é a concentração fundiária na mão de poucas pessoas. Infelizmente, o Brasil é o campeão internacional da concentração da propriedade da terra. Segundo a FAO, aliás, o Brasil é o segundo, porque o primeiro é o Paraguai. Só que no Paraguai, o primeiro proprietário é o brasileiro. São os brasiguaios. As maiores propriedades de terras são de brasileiros no Paraguai. E aí, segundo a FAO, que é da ONU, que estuda a concentração da propriedade, no Brasil, 1% das pessoas detém 46% das terras. Os homens, né? Dos homens. Qual outro resultado da aquisição descontrolada de terras por estrangeiros? A exclusão social e a vulnerabilidade. Isso é muito frequente lá na nossa fronteira agrícola, onde empresas vêm para cá, compram ou expulsam os camponeses e indígenas e quilombolas e vão se apropriando dessas terras para logo depois ou vender ou explorar. Para exportação sempre. E não dá para esquecer de jeito nenhum dos impactos ambientais, já que as mudanças ambientais estão aí, não vê quem não quer, só o Trump que não vê.
mas não vê, não porque não quer ver, por um interesse financeiro dele. Porque ele, como todos em torno dele, sabem dos resultados. Mas é necessário dizer ao vivo, na televisão ou nos meios de comunicação, que o aquecimento global e que as consequências climáticas não virão. Mas diz isso por um interesse financeiro. Como evitar a apropriação das terras pelas empresas e o seu mau uso? Podemos dizer que isso é impossível, né? Porque existem vários e vários mecanismos para as empresas não nacionais virem para cá ocuparem suas terras. Mas qual é o mínimo que nós podemos defender? O marco legal brasileiro. Existe todo um arcabouço legal, em especial a Lei 5.709 de 71. E essa lei diz o seguinte, lá no artigo 15. A aquisição de imóvel rural que viola as prescrições desta lei é nula de pleno direito. A lei é de 71. Mas espera, se uma empresa vem aqui e não segue as determinações legais e começa a arrendar ou mesmo comprar terras, qual o significado dessas transações? Não há outra. A lei diz que é nula de pleno direito. Aí, se a empresa perguntar, mas espera aí, como disse o nosso procurador do MPF ontem aqui, quanto tempo eu posso ter aí para conseguir regularizar a minha situação, que comprei há 2 anos, estou aqui há 2 anos? O que é que a lei diz? 0 tempo, nem 1 minuto. Por quê? Porque a lei diz que é nula de pleno direito. Bom, qual o caminho para uma empresa vir aqui e se apossar das nossas terras? O INCRA e a lei e a AGU estabelecem uma diretriz. O que é que é necessário? Protocolar no INCRA um plano de investimento de exploração das terras. Só isso. É mais fácil de andar para frente. Vem ali, contrata uma assessoria jurídica, faz um planinho, protocola no INCRA. Bom, mas e se o INCRA não responder? A lei responde. Se em 90 dias não disse nem sim nem não, está autorizado. Ou seja, vir uma empresa não nacional para usar as nossas terras é mais fácil do que cantar hino nacional. Não é fácil? Mas também não é difícil. É só... Mas ou seja, é mais fácil vir explorar nossas terras. Porque protocola no INCRA um plano de investimento, de exploração, pronto. Já pode. Toca o barco. Mas por que o INCRA não consegue acompanhar as empresas, sejam as nacionais, ou especialmente as não nacionais que protocolam esses pedidos? O que é que acontece depois do protocolado e iniciado o desenvolvimento? Na área da celulose, nós sabemos, e aí os nossos pesquisadores apontam que em 30 anos a terra está esgotada. O que fazer com essas terras depois de 30 anos? Nós não temos resposta. Bom, qual o papel da academia e da sociedade civil organizada neste assunto, já que este assunto significa soberania? Este assunto significa segurança nacional, esse assunto significa segurança alimentar. Portanto, a academia e a sociedade civil precisam se envolver de corpo e alma neste assunto. Nós temos aqui no Brasil a ABRA, que foi criada em 67, ainda na ditadura militar. E agora nós temos a Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo. Nós temos a ABJD. E agora nós temos, entre outros, o Instituto de Direitos Humanos e Terra, IDHT. Temos a Escola de Governo da AGU. Temos o IDP. Temos a PUC. Temos condições acadêmicas de estruturar um excelente compliance agrário, ambiental e social. Por que a gente não faz? Na medida em que nós, academia e sociedade civil, não nos mobilizarmos e nos envolvermos neste assunto, o INCRA continuará sem orçamento.
o INCRA continuará impossibilitado de cumprir sua missão constitucional. E a quem interessa que o INCRA cumpra sua tarefa constitucional? A academia brasileira, as organizações da sociedade civil. Então, lanço aqui o desafio para encerrar minha fala. E vejam que a ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, na qual o nosso professor Sérgio é um dos associados, já no ano passado, atendendo a um chamado, não especialmente do MST, mas de um conjunto de advogados, e lançamos o seguinte desafio: ABRA, você não topa escolher pelo menos 15 pesquisadores e durante um ano pesquisar este assunto sobre governança das terras brasileiras, a governança sustentável e responsável das terras. E a ABRA aceitou. Agora, no final do ano, deve lançar o primeiro esboço dos vários estudos. Mas acho que é a hora de nós lançarmos uma espécie de um consórcio envolvendo a academia e as organizações da sociedade civil para discutir esse assunto, realizar seminários, organizar obras, favorecer o estudo pela pós-graduação e na graduação deste assunto. E mais, pelo menos 2 vezes por ano, sentar com o ministro da Reforma Agrária, sentar com o presidente do INCRA e, de preferência, sentar com a Casa Civil para dizer: olha, a legislação estabelece essa obrigação. Nós, academia e sociedade civil, não estamos vendo o INCRA trabalhar. O INCRA fala que não tem orçamento. Senhora Casa Civil, por que o INCRA não tem orçamento? Já que a soberania está sendo violada, já que o nosso povo não tem segurança alimentar, e nós estamos olhando, nós estamos observando. Então fica aqui esse desafio como obrigação da academia. E vejam, quando se trata de lei e que a lei fala é nula de pleno direito, não há conversa neste assunto. Não é possível flexibilizar a lei, já que a lei fala é nula de pleno direito. Não há outro caminho a não ser a nulidade absoluta. E é papel da academia sustentar e defender a soberania, o arcabouço legal e o papel do nosso valoroso INCRA, que está maltratado pela falta de orçamento. Muito obrigado. Professor Sérgio, então a alegria agora de ouvi-lo, referenciado pela mesa como mestre de todos, e então será um prazer enorme poder ouvi-lo a respeito do tema e agradecer novamente sua presença nessa manhã de hoje. Muito obrigado, professor Sérgio. Bom dia a todas e todos. É para mim um grande contentamento estar aqui participando desse evento. Eu queria agradecer imensamente os organizadores, a RDCC, a Faculdade de Direito do Lago São Francisco, particularmente os professores Gilberto e Otávio. Para mim, mais do que um agradecimento de praxe, é de fato uma honra poder estar fazendo esse diálogo, especialmente com os profissionais da área de direito. Como já foi anunciado aqui, eu venho de um outro campo, né, da economia e das ciências sociais, e obviamente me falta o letramento jurídico necessário a uma conversa mais aprofundada nesses termos legais, mas eu gostaria muito de poder compartilhar algumas inquietações que as pesquisas nas quais venho desenvolvendo na Federal Rural do Rio de Janeiro, talvez também compartilhem, né, das preocupações emanadas aqui nesse seminário. E eu quero dizer também que estou aprendendo muito aqui nesses 2 dias, né? Foi uma experiência muito gratificante. Bom, dentro do tempo que me cabe, a próxima, por favor, eu pensei em apresentar, né, a partir desse grupo de estudos em mudanças sociais, agronegócio e políticas públicas, o GEMAP, ligado ao programa de pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, né, uma pesquisa mais direcionada ao tema da estrangeirização que a gente vem fazendo há algum tempo. Na realidade, o grupo ele tem se mobilizado atualmente em 3 grandes frentes de trabalho acadêmico,
né? A estrangeirização, que é o tema que eu vou abordar aqui, né? A financiarização da agricultura, da terra, né? E dos recursos naturais, né? E a digitalização da terra e da agricultura também. Esses processos, eles se intercruzam de uma maneira bastante intensa e muito mais rápido do que a gente imagina. Por exemplo, no caso da financiarização, que já foi muito bem tratado aqui pela Adriana, né? É evidente que é uma maneira muito mais sutil de estrangeirização ao permitir, por exemplo, né, no FIAGRO, que é o Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais, criado em 2021, a participação de estrangeiros nas operações estruturadas desses fundos, né? Sem que nós tenhamos claros quem são esses estrangeiros, né? E como é que isso pode ou não ser contabilizado, porque essas estatísticas não aparecem no cadastro dos imóveis rurais do INCRA, né? Então, por exemplo, nós temos é um dado que eu ainda preciso checar, eu estou solicitando isso via Lei de Acesso à Informação, primeiro para saber o que a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, considera pessoas não residentes, né? Que é uma das categorias que é usada, mas não explicitada. E a outra é, nós identificamos, né, nos chamados fiagros tijolo, né, que são aqueles fiagros baseados em terra, na propriedade territorial, em 13 deles a participação direta de investidores estrangeiros, mas isso não está na estatística da estrangeirização das terras oficiais, né? Então, eu queria um pouco mostrar, na realidade, né, para vocês, o resultado de uma pesquisa financiada pelo CNPq e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPESG. É uma pesquisa que nós tentamos, de uma maneira muito exploratória, trabalhar com esse dilema de talvez, né, diagnosticar de uma maneira um pouco mais cuidadosa o fenômeno da estrangeirização das terras no Brasil, né, bem como, né, a sua magnitude, né? Veja que nesse caso particularmente, né, eu estou tomando estrangeirização porque é um tema, o land grabbing não tem uma tradução muito boa no português. Eu talvez traduziria essa palavra por assambarcamento de terras. Só que ninguém usa assambarcamento, obviamente. Mas porque também não é só estrangeirização, não é só grilagem, né? Mas na pesquisa nós pegamos o conceito de estrangeirização porque queríamos enxergar a participação do capital estrangeiro no controle das terras no Brasil, né? E particularmente do capital estrangeiro, pessoa jurídica, né? Porque, como já foi inclusive, né, abordado ontem de manhã aqui, pessoa física tem obviamente uma importância, é claro, mas a movimentação econômica propriamente dita é muito maior e intensa nos casos de controle por pessoas jurídicas, ou seja, por empresas, né? Então, nós fizemos, além de um levantamento, né, de dados secundários, documentais e bibliográficos, fizemos uma pesquisa de campo, né? A pesquisa toda durou de 2018 a 2022, obviamente que ela foi muito comprometida pela pandemia, né? Enfim, foi justamente o período, além do fato de que o tema não era um tema que agradava ao governo federal anterior nos financiamentos aos estudos e pesquisas, né? Enfim, então, mas tentamos, de alguma maneira, cobrir algumas regiões em que esse fenômeno se identificava, né, particularmente no Mato Grosso, no Pará, no Mato Piba, envolvendo sobretudo Bahia e Tocantins, São Paulo, né, e também Minas Gerais, né? Então, nesse caso, a ideia foi visitar as áreas, né, no sentido de perceber em loco como é que essas transformações e esse controle e a chegada desses estrangeiros transformavam essas realidades na prática, né? Particularmente, o que já foi citado aqui, o oeste da Bahia, por exemplo, você tem 51 empresas estrangeiras dominando o controle de terras naquela região, né? Que é uma das regiões bastante expressivas do agronegócio nacional, né? Então, eu vou passar um pouco
rápido para essa primeira parte, porque eu já tive aqui a luxuosa colaboração da mesa, né? Justamente pelo fato de que esse conceito do land grabbing, na realidade, ele também não é novo, né? A entrada de capitais estrangeiros controlando terras no Brasil vem no mínimo do século XIX, né? Do Império, justamente, né? Se eu for vier um pouquinho mais para cá, no Prodecer, que foi um convênio Brasil-Japão e que desenvolveu o controle de terras nos cerrados brasileiros, Prodecer 1, Prodecer 2, Prodecer 3, você tinha também o controle de uma holding japonesa, né, sobre terras para a produção de soja em diferentes regiões do cerrado. Então você vai ter várias instituições, como o Banco Mundial, o International Land Coalition, né, o Comitê Foncier de Développement, tentando qualificar o problema, sobretudo a partir do final da década de 2000. Por quê? Porque foi justamente a partir do cruzamento de 4 grandes crises, a crise financeira de 2008, a crise alimentar, a crise ambiental e a crise energética, que a terra desponta como um grande ativo que não é necessariamente financeiro, mas que é quase financeiro e passou a ser um destino de uma quantidade enorme de investimentos. Isso foi detectado fundamentalmente por um relatório de uma organização internacional chamada GRAN, que atua também no Brasil, em 2008. E em 2010, o Banco Mundial faz o seu relatório diagnosticando o problema, né, e lança esse conceito de investimentos responsáveis, né, para, digamos assim, referendar esse tipo de transação internacional envolvendo terra, né? Destacando quais seriam as oportunidades e quais seriam os riscos, né, que estão aí no quadro, né, que o Banco Mundial, naquele momento, identificava, né? Era uma forma, digamos assim, palatável de assegurar ao capital internacional a entrada na aquisição direta ou indireta de terras em vários países, especialmente do sul global, mas também a Ucrânia. A Ucrânia, por exemplo, foi fortemente estrangeirizada, né? E, enfim, o Uruguai, mais de 50% das suas terras, né? Então, a questão, nesse caso, é que a ideia de responsabilização é muito vaga, né? A FAO, logo em seguida, lança também o seu conceito, uma espécie de voluntary guidelines, né? Nessa linha de você pensar algumas orientações voluntárias que não eram necessariamente, né, legais, né, e que, de certa forma, não foram nem atendidas, né, por boa parte desses investidores. Então, na realidade, se tratou de abrandar um pouco, né, o volume de aquisições de terra que estava em circulação naquele período, né? Mas o que estava em jogo, de fato, não era apenas o land grabbing, né? Como já foi dito aqui, né, pela Mônica, o water grabbing, o green grabbing, e esse autor francês, o Gérard Chouki, né, nesse livro Terre Porteuse, né, vai dizer a ideia do production grabbing, ou seja, o que está por trás dessa noção, na realidade, é a ideia de controle e não necessariamente de aquisição ou propriedade. Porque, como nós vamos ver para o caso brasileiro, a maior parte das áreas controladas por estrangeiros não são de propriedade de empresas estrangeiras, tal como define a Constituição. Bom, me desculpem aqui a minha falta de letramento jurídico, eu só estou tentando fazer um diálogo aqui com vocês, né? Então, o Banco Mundial, eu vou passar rápido por isso, mas ele identifica nesse final da década de 2000 um volume enorme, né, de hectares sendo transacionados, né, e a demanda dessas terras, particularmente para a produção de commodities, como já foi ressaltado aqui, tanto pelo Ney quanto pela Mônica, né, e pelo Adriano, né, sobretudo em milho, soja, cana, palma, arroz, né, girassol, floresta, né, e tem a ver com a produção também, né, de alimentos voltados para a exportação. Particularmente é o caso de países que queriam fazer a sua segurança alimentar
aproveitando-se de terras no exterior, né? Enfim, e isso provoca, inclusive, né, deslocamentos para países com força de trabalho e terras mais baratas. E aí que o Brasil, de certa forma, se impõe, né, como alvo desses investimentos. Isso foi objeto também de uma tentativa de monitoramento na criação capitaneada pelo International Land Coalition, o Landmetrics, que continua existindo até hoje, que é uma excelente plataforma, inclusive, né, e que vai mostrar o peso importante da África como destino, né, desses investimentos internacionais, né, e também, né, a ideia que o Banco Mundial defendia é que os governos, né, que demandam terra, né, eles estão preocupados com o consumo alimentar do seu país e não têm a necessária capacidade de produzir todos os seus alimentos, pelas corporações financeiras, né, e pelas empresas agroalimentares do setor internacional, né? Então, quais são, né, os tipos de investimento estrangeiros que têm a terra como destino, né? Capitais oriundos do setor agropecuário e agroindustrial, o que seria de esperar, capitais de setores sinérgicos e convergentes, capitais não tradicionais, por exemplo, George Soros, né? Novas empresas imobiliárias rurais, governos em capital que têm ricos em capital, mas pobres em trabalho e recursos naturais, né? Fundos de investimento, especialmente na valorização de commodities, investimentos baseados em serviços ambientais e empresas de petróleo e mineração. Então você tem um conjunto bastante diversificado, né, de possibilidades de investimentos que têm a terra como seu destino. Vejam vocês por esse gráfico do Valor Advisors, né, que mapeia, né, ao nível internacional o número de fundos de investimento entre 2005 e 2023, né, baseados em terras ou recursos naturais ou ambientais. Veja que em 2005 nós temos apenas 43 fundos especializados nesse tipo de ativo, né? Os ativos são ativos, digamos assim, não convencionais como a terra, né? E em 2023, 960 fundos. Parte desses fundos tem como destino o Brasil, né? Mas há um crescimento exponencial da capacidade do setor financeiro internacional se redesenhar para incorporar na sua carteira, no seu portfólio, né, terra que não era um ativo convencional do setor financeiro, porque ela apresenta algumas idiosincrasias que o papel, né, o título propriamente dito, não possui, né? Enfim, o Brasil, já no estudo do Landmetrics de 2016, figurava como um dos principais destinos, né? Vejam aí, Indonésia, Ucrânia, Rússia, Nova Guiné e Brasil, né? Argentina também, como já foi lembrado aqui pelo Adriano, né? Enfim, então você vai ter aí um conjunto enorme, né? Só que nós vamos ter, no caso brasileiro, isso já foi muito bem ressaltado aqui, particularmente a excelente exposição ontem do professor Gilberto, recuperando a história desse processo, né? Digamos assim, o parecer da AGU de 2010, ele vai colocar um freio, de certa forma, nessa forma mais direta de aquisição. Mas o próprio capital estrangeiro burla esse processo. Eu trouxe aqui uma chamada muito rápida do valor econômico, né, para mostrar que essas questões elas não estavam sendo talvez devidamente mapeadas, né? Por exemplo, fundos de pensão. Isso aqui é o TIAA-CREF, que é o fundo de pensão dos professores universitários dos Estados Unidos, né? O primeiro fundo que eles criaram em 2012, de 2 bilhões de dólares, e o segundo, em 2015, de 3 bilhões de dólares, né? Envolvendo, aqui o primeiro caso, né, a produção de commodities, né, milho, algodão, soja e cana-de-açúcar, né, em 4 estados brasileiros, incluindo aqui São Paulo, né? O segundo fundo, de 2016, aumenta consideravelmente, né, a participação desse tipo de investimento, né, alargando não só a quantidade, mas também o valor praticado, né? Então,
Este fundo de investimento, na realidade, é uma estratégia de rentabilidade das aposentadorias dos professores universitários americanos que têm, na valorização das commodities das terras no Brasil, uma forma de capitalização. Há 10 anos atrás, eu fiz uma palestra na Columbia University, né? E na plateia, 80% da assistência era sócia do TIAA-CREF, porque tinha aposentadoria vinculada ao fundo. Ninguém conhecia a estratégia do fundo em aplicar em terras no Brasil. Particularmente nesse caso, né, o estudo foi feito aqui por uma rede, né, Brasil, vai mostrar que, por exemplo, em São Raimundo Nonato, no Piauí, parte dessas terras ocupadas pelo TIAA-CREF foram objetos de deslocamento forçado de camponeses, né? Aquilo que o David Harvey vai chamar de acumulação por despossessão, né? Que pode ser mais violenta, mais branda, mas de qualquer maneira há um processo às vezes forçado de deslocamento das populações originárias, né, para a reutilização dessas áreas, né? E, em parte, esse movimento vem acompanhado, né, de uma valorização do preço das terras naquelas regiões, né? Aqui, por exemplo, vocês vão notar que tem um fundo administrado a partir dos Estados Unidos. Mas, na prática, quem controla essas terras e a propriedade está na Nova Ibiajara Propriedades Agrícolas, Terra Investe Propriedades Agrícolas, Terra do Sol, Agrobioinvestimentos, que são esses, né, diferentes estágios, né, de subordinação de empresas subsidiárias a uma holding internacional, mas que para o INCRA, por exemplo, essas propriedades na parte inferior do quadro não são contabilizadas como estrangeiras, né? São nacionais, até por uma definição legal a partir da emenda constitucional número 6. Né? Enfim, então, o que eu quero chamar a atenção é que há um fato real, né, que desafia o marco institucional e que talvez demande, né, uma organização dessas informações. Esse aqui é o caso, por exemplo, da Universidade de Harvard, né, que detém uma área enorme no município de Cotegipe, na Bahia, por exemplo, que ela ocupou a partir de terras sem uma devida, digamos assim, certificação legal, né, porque foram utilizadas algumas estratégias de escritórios, digamos assim, não tão lícitos, né, para a aquisição dessas áreas, né, particularmente pela Caracol Investimentos, né, e que houve, inclusive, né, o deslocamento forçado de pessoas que ali habitavam pela queima das casas e moradias dessas pessoas, né? Vejam que a Harvard também se estrutura através de uma holding, Harvard Management Company, né? E que vai dar lá embaixo, né, em diferentes empresas, né, que estão, elas sim, proprietárias desses imóveis rurais, detidos fundamentalmente por duas grandes empresas maiores sediadas fora do país, né, e que passa a ser objeto dos investimentos que a Harvard patrocina no Brasil, mas também na Argentina, por exemplo, né? Uma orientanda minha de mestrado fez a sua dissertação sobre a Harvard, inclusive colhendo informações a partir dos dados do imposto de renda nos Estados Unidos para pegar as declarações da Harvard de registros de capital, né, em países estrangeiros, né? Nesse caso, particularmente, os estudantes de Harvard lançaram uma campanha contra esse tipo de ação da universidade, porque aqui é um fundo de doação, endowment, né, que financia a universidade, inclusive, né, e que se rentabiliza a partir de estratégias como essa, né? Então, mais uma vez, estratégias que não são mapeadas pelo cadastro do INCRA, né? E qual é a magnitude desse controle de terras no Brasil por estrangeiros, né? O Landmetrics falava em 3.496.000 hectares, né?
O dado do INCRA, divulgado numa pesquisa do NEAD no final da década de 2000, falava em 4 milhões e 37 mil. Né? Dados de uma outra pesquisa, também baseados no INCRA, que eu fiz com meu colega Sérgio Sauer lá em 2011, 2012, 4 milhões 349 mil. Mas nós achávamos, nessa pesquisa que começou em 2018, que esses dados eles não correspondiam a essa realidade. Né? Por exemplo, aqui são os dados que o INCRA divulgou, uma pequena observação. Não há um banco de dados público e aberto para você obter essas informações. Né? Enfim, e elas também não estão periodizadas, no sentido de você pensar cadastros a partir de períodos específicos de coleta e tratamento das informações. Né? Então, eu tenho, por exemplo, nesses estudos anteriores, né, 3.833.000 de área total. Né? Esses dois estudos que eu já mencionei, 4 milhões, 4 milhões 300. Em 2017, através da Lei de Acesso à Informação, o INCRA informa 1.242.000. Né? Em 2024, matéria publicada pela agência pública a partir da Lei de Acesso a Informações informa 2.736.000. E agora, em 2025, pela Lei de Acesso a Informações, dados enviados pelo INCRA, a informação é de 2.721.491 hectares, né, de terra. Sendo que pessoa jurídica, que é o meu foco nessa pesquisa, aliás, é uma pesquisa coletiva, né, que envolve vários pesquisadores e estudantes, né, é 1.131.384 hectares, o que me pareceu muito aquém do que, de fato, essas empresas estavam controlando. Né? Então, nesse sentido, né, a ideia foi um pouco trabalhar e problematizar essa questão, especialmente a partir da ideia desse autor chamado Mark Edelman, que tem um excelente artigo chamado Mass Hectares, no sentido de pensar essa fetichização do hectare e o que significa controlar e adquirir um hectare, por exemplo, no Atopiba, e um hectare, por exemplo, no deserto do Atacama. Então, se eu tomar hectare por hectare, eu não vou conseguir necessariamente identificar a magnitude, a capacidade produtiva, econômica dessas áreas. Né? Então, ele vai um pouco brincar com essas questões para mostrar os diferentes significados, inclusive culturalmente falando, que os territórios possuem para diferentes populações, né? E necessariamente também para o capital. Né? Então, há uma dimensão histórica nesse processo que me parece importante. Né? Então, nesse movimento, né, se tornou evidente, né, que a Terra, essa corrida mundial por terras, que se identificou em 2008 e que continua vigente, né, ela vai, de certa maneira, né, estar atrelada à segurança alimentar, né, a expansão do agronegócio, a questão da infraestrutura e logística, né, a Organização Internacional do Mercado de Terras, a transição energética e produção de biocombustíveis, como já foi lembrado aqui também, ao processo de esverdeamento do capitalismo, especialmente com a nova medida, né, relacionada à taxonomia da sustentabilidade, que vai valorar determinados investimentos por serem supostamente sustentáveis, né, e ao aprofundamento da financiarização da terra e da agricultura. Né. Então, tentando mapear. E a partir dessa problematização, nós resolvemos fazer o seguinte na pesquisa. Estou trazendo aqui dados para vocês de um livro que vamos publicar agora em breve, resultado desse trabalho maior de 2018 a 2022. Nós fomos, então, além dos dados do INCRA, aos dados da Receita Federal, do CAD, do Dataluta, do Land Metrics, do Farmland Grab, né, para pensar uma abertura mais compreensiva desse processo de controle da terra pelo capital estrangeiro. Vejam vocês que chegamos a 224 empresas internacionais que controlam terras no Brasil.
é possível observar por esse quadro que isso se dá fundamentalmente a partir da década de 90, né? Mas, sobretudo, né, a partir dos anos 2000 até 2010, quando é o parecer da AGU, justamente. Né? E aí há uma pequena queda, né? Mas, de qualquer maneira, é um fenômeno que teve a sua dimensão e intensidade, volume, de maneira crescente num período muito mais recente, apesar de não ser novo, como eu já tinha dito anteriormente. Né? Quais são os países, né, que estão na frente desse processo de sede das empresas que controlam terras no Brasil? Né? Vejo que o Brasil aparece em segundo lugar aí, estranhamente, mas é o fato de que nós temos uma estratégia de joint ventures, né, de capitais brasileiros com capitais internacionais, onde o Brasil aparece na participação desse capital, por isso que ele está aqui. Mas você tem Estados Unidos, Portugal, Japão, Itália, Canadá, Reino Unido, França, China e Alemanha. Né? É praticamente o norte global controlando terras no sul global, nesse caso. Né? Enfim, então, tentamos fazer uma tipologia de que tipo de empresas, né, da relação com a propriedade da terra. Né? Vejam que o grosso dos nossos casos são subsidiárias nacionais de empresa ou fundo de investimento estrangeiro. 140 casos de um total de 224. Né? Enfim, então são formas muito mais sutis de controle que não estão, talvez, né, subordinadas a uma legislação mais rigorosa do ponto de vista do uso que se faz dessa terra. E para qual área, destino, elas são utilizadas, segundo o nosso levantamento. Né? Agropecuária, energia, florestal, mineração, tradings, produção de insumos, setor financeiro, queria chamar a atenção para o setor financeiro, agroindústria, imobiliária rural, conservação, no caso ambiental, turismo, genética, infraestrutura, automotivo e agricultura. Aí são casos muito residuais. Né? Mas, de fato, há uma tentativa, os dados foram muito difíceis de serem sistematizados, né? Porque nós tivemos que percorrer empresa por empresa e rastrear, inclusive, nos relatórios que elas disponibilizam na internet, né? Onde esses ativos são mencionados. Por exemplo, alguns fundos, inclusive, colocam explicitamente que se trata de investimento responsável, usando e fazendo referência ao Banco Mundial. Né? Então, nesse caso, o setor financeiro, a próxima, por favor, queria só mostrar como ele é tão importante nesse processo, quase um quarto das aquisições, dos controles das terras brasileiras. Né? A Harvard, que eu já mencionei aqui, Brookfield, que na época que nós levantamos, essa é uma radiografia de 2020, queria deixar claro isso aqui. Né? Brookfield hoje vendeu as suas terras, né? Para a Terra Max. Né? Enfim, o TIA, que eu já mencionei, Global Forest Partners, né? E assim por diante, você vai ter uma série de fundos, 15 no total, se não me engano, né, que controlam praticamente um quarto das terras brasileiras, né, e que não estão controlados eles próprios por qualquer agência, né, de regulação. Como foi lembrado ontem, né, inclusive 2021, não foi somente a criação do FIAGRO no governo Bolsonaro, o ápice da financiarização da agricultura, como também o desmantelamento do controle legal, né, inclusive pela Lei de Liberdade Econômica, né, mostrando o arrefecimento na capacidade de coordenação por parte do Estado brasileiro naquele período, né, sobre essas atividades. Né? E isso vai trazer, como também já foi dito aqui, um impacto impressionante sobre o preço das terras. Não é somente a entrada do capital estrangeiro que implica no aumento do preço da terra brasileira, apenas para deixar claro isso, mas ela também ajuda nisso. Então, por exemplo, aqui, Luiz Eduardo Magalhães, que é um município do oeste baiano, né, onde você tem hoje uma produção exuberante de soja, algodão e agora cacau, por exemplo.
né? A valorização das terras girou em torno de 600% no período de 2001 a 2020, quando a inflação no mesmo período foi 230%, né? Então, para mostrar um pouco que há uma capacidade, por exemplo, aqui nesse gráfico, né, produzido a partir dos dados do IHS Markit, né, de que a terra, comparada a outros ativos financeiros tradicionais, como dólar, ouro, CDI, etc., mantém uma capacidade de valorização e atratividade extremamente acentuada, inclusive para alguns capitais que resolvem investir, às vezes comprar propriamente dita a terra, fazer algum tipo de melhoria e vender por preços 5, 10 vezes maiores 8 anos depois. A Cresud, por exemplo, que é uma internacional argentina, faz muito isso, por exemplo, no Nordeste, né? Então, indo para minhas conclusões, né, eu queria deixar algumas observações aqui a título de contribuição ao debate com vocês, né? Então, fica evidente que essas dinâmicas das terras, elas estão cada vez mais associadas ao processo de financiarização da agricultura e de especulação com os ativos fundiários, né? E nós precisamos, talvez, ter uma capacidade melhor de coordenar essas informações, né? Por exemplo, a questão dos carbonos, né? Do mercado de carbono, onde há transferência também do controle da terra para o capital estrangeiro. O FIAGRO, que eu já mencionei aqui, né? Os fundos de investimento, etc., né? Enfim, há uma dificuldade, inclusive, de capturar essas informações e tratá-las devidamente, né? A ideia de que nós temos aí novos e antigos atores no movimento de expansão espacial do agronegócio e novas formas de controle. Então, na realidade, quando você aterriza nessas áreas, por exemplo, o Oeste Baiano, eu tive agora há um mês e meio novamente lá por conta de uma outra pesquisa da financiarização, e eu tinha ido há 18 anos atrás numa outro trabalho, né? E eu encontro agora o BTG, né? O Itaú BBA, né? A XP Investimentos. Isso não existia naquela região antes, né? Então, escritórios dessas agências de fundos de investimento estão presentes, configurando uma nova realidade, né? E que é preciso compreendê-la melhor para a gente pensar, digamos assim, os rumos, né, do desenvolvimento desse país. Então, vamos ter, inclusive, novos links estabelecidos entre atores urbanos e atores rurais, como é o caso, por exemplo, o que um professor aposentado, né, do estado de Nova York tem a ver, né, com as áreas griladas de São Raimundo Nonato, né? Enfim, então, impensável esse tipo de conexão há 50 anos atrás. E hoje essas novas, digamos assim, ossaturas, né, do capital financeiro possibilitam esse tipo de interconexão, né, que precisa ser um pouco mais observada. Eu tive há 20 anos atrás, a FAO realizou a sua Conferência Internacional de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural em Porto Alegre, em 2006. Né? E na época eu tive como convidado da FAO, como um key speaker, né? Propus a criação de um observatório fundiário internacional. E foi plenamente rechaçado pela embaixadora da Áustria e pelo embaixador dos Estados Unidos, né? Enfim, na plenária, diga-se de passagem. Não vingou, né? Mas é preciso ter um grau de monitoramento, como já foi ao nível internacional, porque o capital, ele, de certa forma, né, é fluido nessa dimensão. Nós vamos ter a nova conferência agora, em fevereiro do próximo ano, na Colômbia, né? E talvez esse tipo de preocupação possa ser retomado, né? Não, provavelmente não. E aí você tem, então, essa ideia, né, de como essas novas categorias de ativo, eu estou citando o FIAGRO porque me parece uma peça fundamental, mas eu poderia me referenciar, digamos assim, aos certificados recebíveis do agronegócio, às letras de crédito do agronegócio e a outros fundos baseados em recursos ambientais, né? Como é que isso se interconecta cada vez mais com o controle da propriedade territorial propriamente dita, né?
e entendendo esse processo também a partir da participação dos estados nacionais, né? Mesclando políticas de financiamento rural e regularização fundiária. Ontem foi lembrado aqui, acho que foi pelo professor Gilberto, inclusive, você tem, se não me engano, mas enfim, na primeira mesa, né, a questão do terra legal, né, que é um processo de tentativa de regularização fundiária, mas que tinha certos problemas no processo de encaminhamento, né, no cômputo dessas áreas, né. É interessante mencionar isso, né, que naquele livro que eu mostrei aqui, o Gerhard Schuck, ele vai dizer que não se trata só da vinda do capital internacional, mas também tem a participação do Estado Nacional, às vezes, inclusive, como promotor, né, dessa vinda. O governo argentino, inclusive citado aqui, fez propaganda das suas terras no estrangeiro, né, para atrair esses investidores, né? Então, e o Brasil, como já foi mostrado pela Mônica, ele é grabbing e ele é grabber, né? Porque ele também investe, né? Então, eu acho que a questão de pensar o papel do Estado nesse processo de uma soberania fundiária me parece estratégico nesse sentido, né? Inclusive na capacidade de monitorar e controlar, ou pelo menos diagnosticar melhor essas questões, né? O cadastro do INCRA me parece frágil nesse sentido. Agora estão lançando um aplicativo chamado Meu Imóvel Rural, mas é destinado à pequena e média propriedade rural, no sentido de tentar cruzar as diferentes informações, os diferentes cadastros, né? Mas o próprio cadastro ambiental rural, o CAR, ele tem problemas de superposição, né, de áreas, né? Então, eu acho que valeria um esforço maior de pensar um processo aí de reorganização desses dados e cruzamento dessas bases no sentido de permitir ao Estado, inclusive, um maior controle do seu próprio território. E isso passa pelo fato de reconstruir as capacidades estatais, né, depois de um largo período de desmonte, né? Enfim, então eu acho que aquilo que eu nem mencionava, eu endosso completamente, de um fortalecimento do instituto criado para isso, né?